Olá! Quando falamos Heliópolis, o que vem na sua cabeça? Pois é, num primeiro momento, lembramos apenas da comunidade localizada na região do Ipiranga, zona leste de São Paulo. Mas, no Egito, há um bairro de mesmo nome em homenagem ao Deus Sol. O mesmo nome, dois lugares diferentes. Aqui um cenário de pobreza e violência. Lá, endereço de políticos e nobres. É para falar sobre isso que o Doc Oficina de hoje recebe Felipe Germano, um dos produtores do documentário Eclipse, Cidade do Sol no Brasil e no Egito, entre duas Heliópolis. O documentário é resultado de um trabalho de conclusão de curso. Além do Felipe, o trabalho foi feito também pela Mariana Lima e pelo Rafael Teixeira. Oi Felipe, tudo bem? Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigado eu. Então vamos lá. Como que foi que surgiu a ideia para esse TCC? Estava acontecendo em 2013 a segunda manifestação, né? Eles estavam tentando tirar o presidente que eles tinham acabado de eleger. Então começou a sair muita matéria sobre isso e a Folha fez um infográfico de onde estavam acontecendo as principais manifestações. E aí no mapa tinha Heliópolis. E aí a gente conversando falou, pô, Heliópolis aqui tem outra coisa, né? Outro significado completamente diferente. E aí a gente conversou algumas semanas e decidiu que a gente ia para lá filmar como era para comparar os dois lugares. Sim, mas é um outro país. Quando foi que vocês chegaram à conclusão de que assim iriam para o Egito mesmo, filmar um trabalho numa cultura totalmente diferente? Foi meio loucura, assim, na verdade. A gente estava acabando o tempo para a gente escolher qual ia ser o tema do projeto e a gente gostava muito. A gente fez primeiro uma matéria sobre as duas Heliópolis e aí a gente ninguém do grupo tinha feito intercâmbio, a gente tinha juntado uma grana dos estágios que a gente tinha feito, a gente decidiu que ia investir esse dinheiro no TCC. E aí, como a gente já tinha gostado muito de fazer a matéria, a gente decidiu que ia para lá para fazer a viagem e filmar outra cultura mesmo. Você falou um pouquinho sobre isso, eu queria saber. Viajar para um TCC sempre é mais complicado. Fazer um TCC, na verdade, é sempre bem complicado. Mas ir para um outro país, como foi a preparação de vocês? Assim, a questão das câmeras, a busca das fontes, como é que foi? A gente veio conversando desde da outra matéria que a gente tinha feito. A gente fez um contato com um menino por Facebook e a gente ficou um ano conversando com ele por Facebook ocasionalmente. Se não todo dia, mas pelo menos uma vez por mês a gente batia um papo com ele. Ele era egípcio? Egípcio, sim. Mas vocês se comunicavam em inglês? Em inglês. A questão das câmeras, a gente queria levar duas, a gente levou uma do Mackenzie, a Mariana no meu grupo comprou outra, a gente comprou também microfone para ter uma base um pouco melhor. E aí a gente foi tentando contatar algumas pessoas daqui para chegar lá com as entrevistas já marcadas, né? Embaixada, esse tipo de coisa, para um diretor de um jornal que a gente tinha conversado. Mas chegou na hora, um monte de entrevista caiu e a gente teve que se virar, assim, marcando em cima da hora, conversando com amigo de amigo. Sim. Agora uma questão um pouco polêmica. Família de vocês, como reagiu quando vocês falaram, não, a gente vai para outro país filmar o nosso TCC? Não foi a coisa mais tranquila do mundo. A gente via no jornal que lá eles não usam bala de borracha, né? Eles usam bala. Então, minha mãe não foi a pessoa mais tranquila do mundo quando eu comprei a passagem. Mas o pai da Mariana resolveu ir junto, ele sempre conheceu o Egito, ele foi de guarda-costas dela, até porque ela é mulher e ele ficou muito preocupado com a questão do machismo. Mas no final, assim, ele ficava sentadinho no canto e a gente fazia o nosso trabalho, a gente não teve tantos problemas quanto a gente imaginou que ia ter. Você falou que vocês fizeram contato com as fontes, algumas aqui no Brasil, mas lá vocês precisaram se virar bem porque algumas delas caíram, né? Como foi que vocês encontraram essas fontes lá e convenceram a falar? Porque nem sempre a pessoa quer conversar, né? A pessoa tem um pouco de receio, ainda mais se for em câmera. Não, com certeza. Tanto que um dos problemas é que, assim, lá é uma democracia, mas é uma democracia, né? As pessoas... É um militar que assumiu o poder depois de um presidente ter sido deposto. Então, há muita preocupação de como o governo vai reagir se você falar mal dele. Então, as pessoas eram muito receosas quanto a colocar o rosto numa câmera e falar mal de um governo. A gente contou muito com esse menino que eu conheci pelo Facebook, ele tinha muitos amigos, esses amigos foram se ajeitando, e também, do mesmo jeito que muitas fontes caíram, muitas entrevistas que não iam acontecer, a gente deu uma insistida e eles toparam. Então, as coisas foram meio... A gente ficou uma semana lá, e durante essa semana
assim, um dia a gente tinha três entrevistas, no outro a gente não tinha nenhum, aí a gente conseguia 4, então foi meio caótico, mas se organizando aos poucos, assim. Vamos dar um gostinho agora para o telespectador que está nos assistindo agora. Eu vou chamar um pedaço desse documentário para que vocês possam saber do que se trata, ver um pouco como é o Egito e ver também como é a nossa Heliópolis aqui do Brasil, porque nem sempre as pessoas conhecem, sabem como que é por ser uma favela, tem resistência, tem certo preconceito. Pode rodar um pedaço agora. Heliopolis is a newly created neighborhood in Cairo. It came into being in the early 1900s with the arrival of a Belgian business owner. He was a baron called Baron Ambin. And he had a project really because he saw that Cairo became very crowded. People who have money were very interested to use this money to build their own homes in this lovely desert place. Why? Because once you become a Heliopolis resident, you became a member of the high class. People at the time were proud to introduce themselves, not by their names, but by saying, we are a Heliopolis residents. And not only that, for women, they had much chances to get married just simply by saying that we are residents of Heliopolis. 157 famílias foram tiradas da favela da Vila Prudente e foram relocadas para cá, para Heliópolis. Só que foram relocadas para cá sem auxílio nenhum. O pessoal foi deixado aqui às meros e vento. Não tinha casa, não tinha água, não tinha saneamento, não tinha nada. O pessoal pegou madeiras e construiu os barracos. Aí teve o primeiro alojamento em 67. Os homens dessas famílias que vieram para cá, eles trabalhavam tudo pro lado do São Bernardo ou pro centro, que era onde tinha as indústrias. Aí os busões passavam aqui na Estrada das Lágrimas e pegavam eles. Aí as mulheres ficavam aqui para, de fato mesmo, cuidar da casa. O que precisasse, elas que arrumavam, construíam e cuidavam uma das outras. Ladies and gentlemen, Brasil SP. Ladies and gentlemen, Brasil SP. É a nova era, quem espera não prospera. É meu alto-falante, gangueiragem das favelas. Sequela, avante coletivo e nova era. Voz tem shows, quero só força pedatão. É a nova era, quem espera não prospera. É meu alto-falante, gangueiragem das favelas. Sequela, avante coletivo e nova era. Voz tem shows, quero só força pedatão. União, está com os irmãos, na correria então. Prazer é meu, sei que bom. O coletivo em ação, fazendo a conexão. Bom, você acabou de ver agora o trecho que mostra como surgiu tanto o bairro de Heliópolis no Egito, quanto a favela aqui em São Paulo. Eu vou pedir para o Felipe comentar um pouco sobre isso agora, porque Heliópolis no Egito é um bairro de nobres e aqui é uma favela, então assim, é um contraste muito grande. Como vocês enxergaram essa diferença num lugar que tem o mesmo nome? Então, quando a gente começou a pesquisar sobre como era Heliópolis no Egito, a gente chegou muita informação de que era um lugar super rico, um lugar super bonito. Só que quando a gente chegou lá, não tinha Google Maps, não tem a parte do que você vê. Então, quando a gente chegou lá, a gente tomou um susto, porque apesar de ser a parte mais rica do Cairo, as coisas não são bonitas, assim, as coisas são muito feias. A cidade ainda ela é um pouco desolada, assim. Então, a nossa pauta inicial, que é mostrar um prédio de Dubai com a favela, caiu. A gente teve que ver as diferenças que não eram tão nítidas, tão escrachadas, assim, quanto a gente imaginou que ia ser. Mas assim, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que o cara do Cairo estudou em uma escola particular, ele tem inglês fluente, ele
joga badminton. Enquanto o cara de Heliópolis aqui, ele tem que se contentar em jogar futebol num campo que tem uma galinha, todo de terra, todo pichado. Então, assim, apesar das diferenças existirem, elas serem claras, elas estavam muito mais dentro das pessoas do que nas paisagens em si, como a gente imaginou que ia ser quando a gente chegasse lá. Tem também a questão do apego à religião. Lá eles são islâmicos, seguem, fazem as suas orações 5 vezes ao dia. E aqui tem uma parte do documentário que vocês mostram as igrejas evangélicas que se proliferam aqui no Brasil, principalmente nas regiões mais carentes, porque as pessoas elas têm uma carência, seja ela emocional, seja ela financeira, e a religião ela entra para suprir essa necessidade. Eu queria saber como que vocês enxergaram essa proximidade da religião, porque a igreja ou as mesquitas, elas entram como um espaço de ajuda mútua entre as pessoas. Eu queria que você falasse sobre isso, mas ele vai falar no segundo bloco, quando o Doc Oficina voltar. Até já! Eu acho que uns 10, mais ou menos. Sei lá, uns 5. Acho que 2 copos por dia. Eu tento economizar água no banho, não demorar muito tempo. Na hora de escovar o dente eu fecho a torneira. Acho que é isso. Em casa mesmo a gente economiza pegando água da chuva e enxágue de roupa. E assim a gente vai tentando, tá reduzindo bastante assim a conta e tudo mais. Mas se acabar eu não faço ideia de como reagir. Você lava a louça, água correndo assim? Não, você tá de brincadeira, né? The religion is very easy. We have a 5 prayers in day. It is known as Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. And in Friday we don't do the Dhuhr prayer and the praise of Friday prayer. Okay. We have a month in the year. It's called Ramadan. We start to have no food or water, like from the Fajr to the Maghrib. It is about 14 to 18 hours a day to feel for the people who can't eat or drink. اولا حب الناس للمسجد اللي هو ده مكان العباده.
ومكان التقاء ومكان ممكن مكان تعارف الرجاله بينهم وبعضهم، لا مش تعارف كراجل، مكان لقضاء حوائج الناس، واحد وقع في مشكله وقع في مصيبه، مكان هو بيتلقى المعلومه مني انا شخصيا او انا بوعظه من كده. فدي ارتباط الناس بالمسجد، هو ده يعتبر زي الهواء اللي بيتنفسه، او عايش في المسجد كده، او بيتلقى الاوامر مثلا، او مش عايز اقول الاوامر، هو بيتلقى الحاجات اللي هو عايزها. ممكن تحصل حاجه مشكله في البيت ولا حاجه، يجي يسال عن دور المسجد. هنا بقى يعني مثلا وقصر المسافه، بدل ما انا هاجي من الحجاز او هاجي من هنا ولا حاجه كلها، او المساجد كتير والعدد كتير كمان. يعني في كمان يوم الجمعه بيبقى في زحام كتير، عشان الجمعه ده يعتبر ايه مكان اسبوعي. As igrejas de crente hoje faz muito barulho. Em frente, assim, na minha casa assim, tem 3. Aí você não consegue assistir nem televisão. Agora aqui tá calmo, mas você vem aqui de sexta-feira, depois do almoço, aí você, domingo, você nem anda e nem consegue ouvir nada. I'm a Muslim. In Islam, it's mentioned that women should wear it when they reach a certain age. I'm following what the religion says. Other than that, my family was advising, you have to wear it. But I wore it myself. No one forced me. By time, I got used to it. Now I can't walk like I can't take it off now. I got used. ده دور الاجتماعي. أهم بقى دور العقائدي انخفاض معدل الجريمة. يعني لما بيجي لي المسجد هنا أو أنا بوعظه بقول له نو مخدرات، نو مشاجرات، نو كلام بذيء حتى. فده كلامي أنا بيأثر في الناس أو هم بيستجيبوا ليا إن مفيش مخدرات، مفيش مثلا زنا، مفيش حاجات غلط. بيعدل الأخلاق اللي بتاعت الإيه؟ أو أنا دوري أنا الأساسي انخفاض معدل الجريمه من خلال الوعظ والارشاد اللي انا بكلمه، اللي كان بيعمله حضره النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء كلهم، ان هم بيحافظوا على الاخلاق في المجتمع. هو ده السبب الرئيسي والعامل المهم لارتباط او لرقي اي مكان في العالم، الاخلاق. ركزوا انتبه عليها. Eu sou mais para a espiritualidade, né? É que Deus está em todos os lugares, né? Deus é um só, né? Você acabou de ver o trecho do documentário Entre Duas Heliópolis, a cidade do Sol no Brasil e no Egito, e o Felipe vai responder aquela pergunta que eu fiz no bloco passado. Vamos lá, Felipe. Como que é a comparação entre a religião no Egito e a religião na favela de Heliópolis? É muito legal, assim, porque são muito diferentes e muito parecidas ao mesmo tempo. Aqui a gente ouve muito que o barulho das igrejas atrapalha um pouco e também ajuda o pessoal a se orientar enquanto é hora de rezar. Falam que de sábado e domingo, principalmente, você vai na rua e você consegue ouvir o som saindo de dentro das igrejas evangélicas. Lá também toca um sinal, na verdade, que quando está na hora de rezar, a reza 2, a reza 3, a reza 4 do dia. Então todo mundo para, sai da rua e entra na mesquita mais próxima e reza. Assim, o pessoal é muito apegado, tanto lá quanto aqui, à religião. Ajuda a se manter, faz parte da rotina deles mesmo. Assim. Outra semelhança que tem tanto lá em Heliópolis quanto aqui na nossa Heliópolis é o modo como eles se relacionam com a polícia, né? Lá eles têm esse cenário de guerra civil, cai governo, entra governo. E aqui a polícia faz o seu serviço lá, mas nem sempre as pessoas elas se mostram satisfeitas. O que você pode falar sobre isso, nessa relação que a população tem com a polícia? Lá é bem complicado mesmo, principalmente porque, como eu tinha te dito, os policiais eles não usam bala de borracha em momento nenhum, é sempre bala normal. Não que aqui na favela usem bala de borracha, né? Aqui na favela a gente sabe que a execução acontece todo dia. Nos dois lugares existe o medo da polícia e existe a ciência de que a polícia é necessária. O problema é que em nenhum dos dois lugares a polícia age de forma correta. Eles perdem a mão toda hora, ou agem com muita violência ou agem com omissão. Então, assim, tanto lá quanto aqui, as pessoas tentam conviver com uma ação de uma polícia que não é bem preparada para proteger a população.
Agora me responde para você, o que mudou trabalhar com realidades tão distantes, mas que têm as suas proximidades quando você começa a analisar os pormenores? Não, é legal porque a gente descobre que o mundo todo é uma bolinha só, né, na verdade. As pessoas, elas podem viver de maneiras muito diferentes, mas sempre tem alguns pontos que estão sempre interligados pela maneira que a gente é criado, pela maneira que a gente vive, independente de que parte do mundo e qual cultura você segue. Foi muito legal a gente ir para o Egito e conhecer pessoas completamente que nasceram em lugares completamente diferentes, que têm uma vivência completamente diferente e ainda assim se propuseram ajudar a gente. A gente vê que a humanidade está sempre ali ajudando um ao outro, sempre, tanto aqui quanto lá. E como esse TCC contribuiu para você como profissional? É muito legal você ter uma experiência internacional, né? A gente ficou uma semana falando inglês 24 horas por dia, a gente via televisão em inglês, ficou necessário, assim. E a gente teve que lidar com todas as adversidades que a gente encontrou, né? A gente tomou enquadro da polícia, porque não podia filmar em determinado lugar. A gente tomou bronca de sheik, porque não sabia alguns fundamentos do Islã, que ele achou que a gente precisava saber. Assim, a gente teve que ter jogo de cintura, e a gente teve. A grande realidade é essa. A gente começou a aprender que o jogo é assim e a gente tem que jogar dessa forma. Bom, antes de finalizar, eu vou pedir para o Felipe dar uma dica para quem está começando a fazer o TCC agora, para quem já está na metade, prestes a entregar aí. Que dica você dá, Felipe, para todos os futuros jornalistas que logo vão estar trabalhando junto com você, enfim, vão estar aí no mercado? Eu acho que você tem que ter em mente que o TCC é seu último trabalho. Então, se você tiver que se esforçar mais do que você se esforçou na faculdade inteira, você se esforça, sabe? Se programa, agenda as entrevistas direitinho, prepara um material bom, porque é o seu cartão de visita para o mercado de trabalho. Você pode mostrar isso em todo lugar, toda entrevista que você for fazer. Então, é sempre bom você ter uma coisa boa. Obrigado, Felipe, por estar aqui com a gente hoje, falando do seu trabalho. É um trabalho muito interessante. E eu agradeço a você que ficou nos assistindo agora. Até a próxima.